Isso aconteceu quando eu tinha 19 anos. Agora, com 24, ainda tenho pesadelos com aquela noite. Eu sempre fui fascinado por lugares abandonados e histórias de terror. E na minha cidade, havia um parque de diversões desativado que todos diziam ser assombrado. Ele ficava na periferia, esquecido pelo tempo, e a atração principal era um circo que, décadas atrás, tinha sido o coração do lugar. A lenda dizia que nos anos 70, um palhaço chamado Victor, conhecido como o Palhaço do Silêncio, fazia apresentações ali. Ele nunca falava, mas era famoso por seus truques sombrios e assustadores. Um dia, durante uma de suas performances, algo deu terrivelmente errado e ele morreu no palco. Desde então, há rumores que dizem que sua alma ainda vagava pelo local, esperando por um público que nunca voltou. Naquela noite, minha amiga Clara e eu decidimos explorar o parque. Era uma noite sem lua, e o lugar parecia ainda mais desolado do que eu imaginava. Ao passarmos pelos portões enferrujados, o silêncio era quase absoluto. Tem certeza de que isso é uma boa ideia? Clara perguntou segurando meu braço. Claro, respondi, tentando parecer corajoso. É só um lugar velho, e quem sabe, podemos até achar alguma coisa legal. Chegamos ao que restava do circo. A tenda estava quase completamente destruída, mas ainda havia resquícios das cores vibrantes que um dia o cobriram. No centro, o palco estava coberto de poeira e entulho, mas os bancos de madeira ao redor pareciam intactos, como se esperassem por uma plateia. Enquanto explorávamos, comecei a ouvir algo estranho. Era uma risada baixa, mas abafada, quase como se estivesse vindo de debaixo do palco. Você ouviu isso? Perguntei a Clara. Ela disse, parece alguém rindo. De repente, as luzes de uma das barracas próximas começaram a piscar. Não havia eletricidade ali há anos, mas as lâmpadas piscavam em um ritmo estranho, como se estivessem tentando chamar nossa atenção. Isso não é normal, Clara disse, começando a se afastar. Antes que pudéssemos decidir o que fazer, uma música começou a tocar. Era o som típico de um carrossel, mas lento e distorcido, como uma melodia sendo puxada para fora de um pesadelo. No palco, algo começou a se mover. Era uma figura alta, vestida com um terno de palhaço manchado e com uma máscara que cobria metade do rosto. Ele segurava uma bengala com um brilho metálico na ponta. Seja bem-vindo ao espetáculo. Uma voz grave se espalhou, embora o palhaço não movesse os lábios. Clara agarrou minha mão, e eu sabia que precisávamos sair dali. Mas quando tentamos correr, os bancos ao nosso redor começaram a ranger e se mover, bloqueando a saída. A figura no palco começou a andar em nossa direção, cada passo acompanhado por um som metálico, como se ele arrastasse correntes invisíveis. Vocês vieram assistir, então não podem ir embora antes do grande final, a voz disse novamente. O medo tomou conta de mim. Clara estava em pânico e eu sabia que, se não fizéssemos algo, nunca sairíamos dali. Em um impulso, peguei um pedaço de madeira que estava no chão e bati com força no banco que bloqueava nossa passagem. Ele quebrou e eu puxei Clara para fora. Corremos sem olhar para trás. A música continuava a nos perseguir, mas quando finalmente cruzamos os portões do parque, tudo parou. O silêncio voltou, como se nada tivesse acontecido. Nunca mais voltamos lá, e ninguém acreditou na nossa história. Mas às vezes, quando passo perto daquele lugar, juro que ouço risadas abafadas e o som de uma música de carrossel ao longe.